primeira pergunta que me fizeram diz respeito aí à nova forma de perícia, né? Vamos dizer assim. E a pessoa mandou a seguinte pergunta: o que muda com a nova regra do auxílio doença sem perícia? Isso é bom para quem quer começar na área previdenciária? E eu achei muito interessante porque é algo muito novo, assim, muito recente, foi agora, 26 de setembro, e a pessoa já quis se interessar para saber onde está a oportunidade. E aqui eu vou estar falando para você aonde está a oportunidade. Para você que faz auxílio doença, que atualmente é o incapacidade temporária, eu vou estar dando algumas dicas para vocês. Gente, nós temos 1,1 milhão de segurados à espera de atendimento. Em todo o Brasil aí tem gente esperando perícia. Eu tenho clientes que me ligaram aí essa semana que tem perícia agendada para dezembro. E a gente sabe o que é dezembro aí para via judicial, onde a gente tem um recesso. E aí como aí resolver a vida desse segurado, dessa segurada que está esperando uma perícia e consequentemente ela está sem benefício. E aí surge essa oportunidade aí, que eu vejo como oportunidade, porque apesar dela ter algumas limitações que eu vou estar falando com você, você consegue antecipar a análise da perícia. O problema, a gente sabe que o cliente do auxílio em doença, do auxílio em incapacidade temporária, ele mesmo vai, fala lá, liga para 135, vai no meu INSS, quando vai no meu INSS, e ele vai e marca perícia, porque ele acredita que não precisa de um profissional competente. E a gente sabe que é um grande engano. Por quê? Ele junta aqueles documentos de 1900 antigamente e vai lá certo de que o problema que ele tem vai garantir um benefício para ele. E a gente sabe que não é a doença que garante o direito ao benefício, e sim a incapacidade laboral. E essa deve ser muito bem trabalhada por nós, que atuamos principalmente na área administrativa. Por quê? Porque se você tiver esse cuidado de olhar a documentação da forma que a gente ensina, fazendo uma linha de tempo, olhando direitinho as datas, a gente garante esse benefício. E hoje, com essa perícia permitindo ser, eles até deram um nome bonitinho, a TestMed, né? Você consegue fazer essa perícia toda voltada no documento desse cliente. E aqui onde está a oportunidade? Gente, é 1,1 milhão de pessoas. Com certeza tem alguém perto de você que dirá dentro da sua casa passando por essa situação. E se o INSS foi tão bacana que ele soltou até uma cartilha explicando. Se você tem a documentação seguindo os requisitos bonitinho, se você tem num prazo aí de até 180 dias, esse é um limite, então até 6 meses, você consegue garantir a análise documental desse cliente e, quiçá, uma concessão já no primeira análise do INSS. E o bacana, eu não sei se você, Andréia, a G Cardoso, Mix, vocês colocam os nomes também, gente, difícil para eu ler. Se vocês têm essa prática, o José, se vocês já têm esse hábito de pensar no auxílio incapacidade, não quando tem uma negativa para ir correndo para a justiça, mas antes, inclusive, fazendo uma análise documental. E o que acontece? A gente consegue garantir a concessão no administrativo. É 1,1 milhão de pessoas. Não há limite territorial. Eu anotei algumas oportunidades para você que atua e quer crescer na esfera administrativa, quer crescer como previdenciarista, já tendo uma forte concessão já no primeiro requerimento. Por quê? Porque aí você vai ter honorário para receber, você vai ter um fluxo para você receber, tá? E os casos que não couber essa parte de perícia documental, aí sim a gente vai falar de perícia presencial e depois judicial. Então, não há limite temporário ou prazo mínimo para você agendar essa perícia. Então pode ser em qualquer lugar do Brasil, você pode fazer essa perícia. Inclusive, se o seu cliente já tem uma perícia agendada e vai lá para ano que vem, tem gente já até em 2024, você pode antecipar a perícia desse cliente e ele fazer a análise, a perícia pelo documento. E se não der em nada, esse benefício ele não vai ser negado de plano. Você ainda vai ter a oportunidade de agendar perícia para o seu cliente
presencial. Isso é uma informação muito útil para o seu cliente. Então, se você não sabe, é bom que você saiba e é bom que você fale com o seu cliente de diversas formas, usando rede social para levar esse conteúdo de relevância, usando sua lista de transmissão, usando inclusive a situação que você já tem dentro do seu escritório. Então, assim, não deixa essa oportunidade passar. E eu até escrevi aqui, ó, mesmo que a perícia esteja marcada aí presencialmente e for muito longa, você consegue antecipar. E você não perde se essa perícia, o documento não tiver de acordo com as exigências que o INSS faz, porque o documento ele tem que ter um padrão, tá? Eu não sei se vocês sabem qual o padrão, mas existe um padrão. E essa perícia tem que ter algumas observações, tá? Então, Célia, Sandra, Elisandra, que tá chegando aqui agora, a Diana, eu tô respondendo a pergunta voltada para a questão do auxílio, tá? O auxílio sem ser presencial, através de documentos, tá? Você pode usar toda a documentação de acordo com que o padrão que o INSS está exigindo e fazer o requerimento para o seu cliente. Tudo no meu INSS, no aplicativo, tá? Inclusive, se você quiser, também pode ser feito por um 35, mas ainda assim tem que anexar a documentação desse cliente. Não deixa de fazer o anexo. Tá tão importante isso, porque o INSS quer resolver a fila de espera que tá lá. 1,1 milhão de segurados à espera de atendimento. E ele também quer resolver aquela questão, não sei se vocês lembram, com relação ao bônus do perito, ao bônus do servidor, que está dando saída nos processos mais rápido. Então, ele quer resolver essa situação, então ele tem que criar ferramentas. E essa ferramenta eu vejo com muito bons olhos. Por quê? Porque você pode fazer essa consultoria para o seu cliente, cobrar essa consultoria, resolver antecipar uma perícia, tá? Através da análise documental. É um novo tipo de benefício, esse Ateste Med, não sei nem se eu tô falando certo. Não é um novo benefício, é o velho e antigo auxílio-doença, o auxílio incapacidade temporária. Só que ele segue um fluxo, gente. Ele precisa seguir um fluxo de exigência. Isso já era conhecido alguns períodos atrás e ele tá voltando. Só que ele ampliou o tempo. Antes era 90 dias, agora pode ser até 180 dias. O que é 180 dias? São 6 meses, né? Para que a pessoa ela possa ficar em benefício e por análise documental. Não pode ser feita prorrogação, tá? Então vai ter que esse cliente vai ter que ser acompanhado por você. Você não pode simplesmente fazer e deixar. E esse cliente, ele vira, eu falo o seguinte, ele vira sócio do seu escritório. Em que sentido? Porque esse benefício feito dessa forma, ele vai ter um período de cessar. E aí tem todo um trâmite para poder fazer novamente, requerer novamente, se ele não recuperou a incapacidade. O que o cliente às vezes não entende, essa live é voltada para o advogado e para a advogada que está atuando na esfera consultiva administrativa. O que você precisa falar com o seu cliente da seguinte forma: ele pode ter esse requerimento na via administrativa mais rápido, porque nós estamos em outubro, novembro, dezembro. Eu tenho clientes que me falaram que a perícia deles está para o ano que vem. Tem algumas cidades que está demorando até mais do que isso, tá? Você que perguntou que estudante de direito pode começar, eu tenho vários vídeos aí no feed que fala sobre isso. Depois dá uma olhada lá se você não me segue, tá? Mas pode sim, na via administrativa não tem essa proibição. Então vamos lá. Então, se você acha que não tem oportunidade na esfera administrativa, esses clientes podem ter essa decisão de escolher. E aí, assim, complementando aqui a pergunta que a colega fez com relação a essa nova regra, e na realidade não é bem uma nova regra, é uma nova forma de requerer o benefício em capacidade temporária e na realidade antecipar a perícia. Ao invés da perícia presencial, essa perícia vai ser
documental. E eu falo o seguinte, se der oportunidade, faça. Por quê? Porque se não for considerados documentos, o INSS vai avisar para que você agende uma perícia presencial. Então, se você está com o documento certinho, seguindo as regras, eu perguntei para vocês sabem qual o formato desse documento? Se sabe, ótimo, coloca aqui um joinha para mim, um foguinho. Se não sabe, eu falo para vocês, tá? E se vocês quiserem complementar essa pergunta, ó, tá para sair, tem uma medida provisória que já em alguns anos trabalhou o pente fino na esfera administrativa. Pente fino é a convocação do INSS para todos os segurados. E esse pente fino específico vai ser voltado para os benefícios de incapacidade, incluindo auxílio-doença, né, ou incapacidade temporária, e o antigo aposentadoria por invalidez. Alguns segurados estão fora disso aí, são exceção, mas a grande maioria vai ser chamada por irregularidade ou fraude. Gente, acontece fraude no sistema do INSS. E aí o TCU, toda essa parte de MOB, que é Movimento Operacional de Benefício, tá de olho nesses benefícios. E esses segurados, eles vão ser chamados. E a gente sabe que tem pessoas que estão a longo prazo aí em benefício, mas não faz o tratamento, não faz o acompanhamento. Então, antes que chame essas pessoas, recebam um comunicado. É tão sério o comunicado enviado via correio, tá? A pessoa tem que ter aviso de recebimento e ela tem prazo de 5 dias para regularizar. Se ela não regulariza, esse benefício vai ser suspenso e ele vai ter 60 dias para regularizar. Se não regularizar, cessa. E aí depois é só chororô. Então, antes que isso aconteça, se você tem pessoas nessa condição, se você não sabe disso, comece a falar disso, para você vai ver que tem clientes que vão te procurar. E tem muita gente, ó, sabe qual o valor que o governo espera recuperar de benefícios que vão ser cessados? 20 bilhões de benefícios. Então, eu tive uma leva aqui no início desse ano de pente fino, muita gente aí com 10 anos, 9 anos de benefício, e foi levando, né? E aí tem aquela velha história que se tiver com mais de 10 anos, as pessoas acreditam nisso, né? E não é essa a exceção. Tá com mais de 10 anos de benefício e acha que não vai ser cortado. E, gente, vai ser cortado. Então, eu falo o seguinte, um problema para o advogado e advogada previdenciarista é oportunidade. Um problema pra gente é uma oportunidade de atuação. Por quê? Porque essas pessoas, elas vão precisar ser orientadas, então elas vão precisar de consultoria, orientação mesmo, o que fazer para passar por esse pente fino, o que fazer para passar por essa perícia documental, essa perícia, nova análise de documentos, que já está disponível, que já tem uma forma. O INSS bonitinho, ó, soltou até a cartilha aqui, ó. Hoje na mentoria, na aula mão na massa dos meus alunos de requerimento do destrave prévio, eu vou estar falando desse manual de orientação. Então, é assim, a previdência, a gente dorme e acorda e tem uma oportunidade na nossa porta. Basta você estar atento. E eu sei que você, a Márcia, a Ivana, a Mirella, a Patrícia, que estão aqui me acompanhando todas as terças e quintas no nosso coffee break. Eu brinco que é a pílula, porque é rapidinho, né? Você engoliu, passou, é meia hora de aprendizado aí na sua vida profissional, que eu tenho certeza. Olha o Luiz aí, a Juliana, apareceu, hein, Luiz? Seja bem-vindo aí, meu querido. Então, eu tô falando aqui, a nova forma de perícia documental, nova forma mais antiga. Ela é nova por quê? Porque agora é que eles liberaram dia 26 de setembro, o INSS está incentivando, aumentou inclusive o prazo até 6 meses, eu falo, a lei fala 120 dias, que dá 4 meses, então se o seu documento tiver direitinho, bonitinho, do jeito que eu perguntei aqui, se vocês sabem, então como todo mundo está em silêncio, eu entendo que vocês sabem como que esse documento tem que estar. Então, se você sabe, use essa oportunidade para garantir aí até 6 meses de benefício, 180 dias, tá? Tem toda uma regra,
A documentação tem que seguir um padrão, que eu acredito que vocês sabem. Tem um tempo máximo de benefício. Você não pode fazer prorrogação, mas em 15 dias depois, se você não sarou, se você não melhorou, se o seu cliente ainda está incapacitado laboralmente, né, para as atividades cotidianas, habituais dele, você consegue marcar novamente. E é mais uma oportunidade. Por quê? Porque se o documento não for não seguir esse padrão, tá? A Elisandra falou, gente, colabora aí com ela, vocês estão quietos aí, então vocês sabem. Cita aí pra mim o que tem que ter nesse padrão de documento aí para você garantir a perícia médica a perícia médica documental do seu cliente, garantir a concessão do benefício do seu cliente, já na esfera administrativa, sem ter que ir na agência, você não precisa sequer ir na agência. Elisandra tá perguntando, ó, pode explicar sobre o padrão do documento? Sim, Elisandra, eu vou explicar porque você veio aqui me perguntar, né? Os seus colegas estão quietos, mas eu vou te explicar. Esse é um padrão que todo documento médico tem que ter, tá? O prazo, data de início, data fim, ainda que escreva lá o médico por tempo indeterminado, tem que ter o prazo que ele fala que você precisa o seu cliente precisa estar afastado para poder conseguir o benefício. Tem que ser legível, tá? O documento tem que estar legível, aquela letra que ninguém entende, nem mesmo o médico que escreveu, não vai ser recebido pelo INSS. Tem que ter carimbo, tem que ter o CRM, a identificação desse médico, tem que ter data e tem que ter a CID da doença que incapacitou esse cliente. Então, se seguir esse padrão, gente, bonitinho. Ah, doutora, mas eu posso juntar laudo? Junte laudo. Laudo, você só recebe esse nome laudo porque ele é baseado em exames. A gente tem a tendência de qualquer declaração, relatório médico, só porque o médico assinou, a gente fala que é laudo. Não, laudo médico é baseado em exame, tá? Por isso, quando recebe laudo pericial, é baseado nos exames que a gente lhe apresentou para o INSS. Então, se você tivesse cuidado, se você tiver essa observação bonitinha, o seu cliente vai ter a concessão do benefício dele desde lá a DER, tá? Ah, juntei a documentação, faltou um laudo, posso juntar? Pode juntar, não tem problema nenhum. Inclusive, tem uma observação nesse manual que fala que se for juntando atestados, o perito vai somar, tá? Vai somar esse tempo de necessidade de afastamento, que não pode passar de 180 dias, tá? Precisa levar exame velho. Ô Célia, se você é cliente, você procura um advogado para te orientar sobre isso. Agora, se você é advogada, você tem que analisar a documentação que você está levando. Exame velho é prova de doença velha e a gente precisa saber qual é a incapacidade, tá? Cuidado com isso, que às vezes você leva exame achando que é quantidade. Não é quantidade, é qualidade do exame que vai fazer com que você ganhe o benefício do seu cliente já na esfera administrativa, garantindo tanto o benefício para ele quanto honorários para você, tá? E a gente sabe hoje, por causa do que esse cliente, ele vai ter uma cessação, ele vai ter um problema na frente e você vai prosseguir com ele aí adiante até, quem sabe, conseguir aposentar ele definitivamente por incapacidade permanente, se for o caso, tá, gente? Se for o caso. Então, bacana dessa perícia, não tem limite temporal, você pode fazer em qualquer lugar do Brasil, não tem prazo mínimo. Aqui a minha cidade, a perícia é em um mês, eu consigo fazer documental? Consegue, não tem esse prazo mínimo, tá? Se você marcar a perícia e não for aceita, você ainda tem a possibilidade de marcar a perícia presencial para o seu cliente. Então, assim, 1,1 milhão de segurados à espera de atendimento. Eu falo que é 1,1 milhão de oportunidades para você. Sem contar o que eu complementei aqui a pergunta, que é o pente fino, gente. Pente fino vai chamar muita gente aí que está há anos em benefício
acreditando, tá? Acreditando que não precisa se preocupar porque tem muito tempo ou tem mais de 10 anos. E não é bem assim. Tem as exceções que não devem passar por perícia, que são as pessoas aí, né, com uma determinada idade, determinado tempo em benefício. Então, e acima aí a questão de 60 anos, e aí não vai passar por perícia, mas se é pente fino, às vezes o INSS chama, porque ele tá vendo não só os problemas, mas também ele tá vendo as questões de fraude. E tudo isso aí, tem coisa que é justa e tem coisa que vai ser injusta. E aí é onde a gente atua para restabelecer um benefício de um cliente que foi cessado indevidamente ou fazer a defesa. Vocês sabiam que esse benefício ele vai ser que passa pelo pente fino e se o INSS perceber que tem alguma inconsistência, alguma coisa, ele vai cessar esse benefício, tá? E inclua aqui, a gente tá falando do auxílio incapacidade temporário, mas inclua aqui também o BPC, tá? O BPC LOAS. O que que acontece? É feito um processo administrativo, tá? O segurado recebe uma conta lá que o INSS apura, é aberto um processo, ele recebe uma conta para ele se explicar sobre o processo e, se for o caso, pagar essa conta. E aí eu já fiz defesa desse processo, tá? Quando o benefício foi cessado, eu fui fazer a defesa no administrativo, defesa mesmo escrita, de que não houve fraude, não comprovou fraude, foi recebido devidamente, entendeu? Então, assim, você consegue ainda evitar que esse cliente tenha uma conta para pagar. Então, se liga aí, às vezes a gente fica muito preso em processo, em requerimento, mas existe na esfera administrativa essa possibilidade de a gente fazer defesa daquele que foi convocado num pente fino e por N motivos, tá? Recebeu indevidamente ou por N motivos, tem defesa, é o contraditório e ampla defesa. Não vai cessar esse benefício sem falar com o cliente, tá? Então essa foi a pergunta aí da colega e eu vejo muita coisa, muita oportunidade para quem atua na esfera administrativa, tá? Segunda pergunta que me fizeram foi se, eu vou deixar essa aqui por último. Qual a diferença entre cálculo, tá, e planejamento previdenciário? Aí eu até falei, é a velha história. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Se a gente ficar pensando nisso, a gente vai lá e vai cá, né? E assim, o cálculo e o planejamento, eles são diferentes, mas eles se complementam. Faz parte um do outro. Um não anda sem o outro, só que um é mais abrangente que o outro. O cálculo, eu sempre falo com os meus alunos, com as pessoas que seguem os meus vídeos aqui, gente, não é para ficar se preocupando em fazer cálculos mirabolantes de fórmulas que você nem lembra mais que você estudou, tá? Você não precisa ter essa preocupação. Por quê? Porque eu falo assim, na faculdade só ensina a gente calcular 30%. 30% e mais nada. A gente precisa saber mais que isso se você escolheu entrar para a Previdência, aprender a prática previdenciária. Só que são cálculos simples. É média aritmética simples, é somar 10 e dividir por 10, tá? E hoje eu falo assim, se você me perguntasse isso há alguns anos, há anos atrás, eu ia falar com você que seria muito difícil, mas hoje a gente tem uma gama de ferramentas gratuitas ao nosso favor. Primeiro, você não vai precisar de matemática mirabolante. Agora, você sabe regra de 3 simples? Você sabe somar e dividir pelo número das parcelas que você somou? Então você já sabe alguma coisa. Eu até peguei hoje um manual de um professor que ensina cálculo e o primeiro capítulo do livro dele é sobre regra de 3 simples e média aritmética simples. É isso que ele faz. Por quê? Para você entender que são cálculos simples. Só que eu falo, a água é simples, mas se a gente não beber devagarzinho pode engasgar. Então, aprenda a simplicidade para depois você pensar como se calcula uma fórmula do fator previdenciário. Você pode até aprender a fazer lá, preencher
o tempo de contribuição, fazer a fórmula. Só que, gente, existe uma tabela do BGE que você cruza tempo de contribuição e idade, você acha o valor do fator previdenciário. Existe planilha na internet que você só digita lá idade, tempo de contribuição, as informações que precisa e ele calcula para você. Então não se desespere com o cálculo, tá bom? É bom que você tenha noção? É bom que você tenha noção, mas não é nada que você vai precisar ser uma expert em matemática. Agora, o que é o planejamento? O planejamento previdenciário é um estudo, ele tem um objetivo, é um estudo que leva a uma conclusão. E o cliente hoje, ele não quer só saber quanto tempo ele tem. O cliente, ele quer saber quando ele aposenta, como e quanto ele vai receber. Então ele chega para você com essas perguntas. E aí você não vai simplesmente fazer igual era antigamente, pegar o CNIS, somar de data a data e falar, se você tem tempo para aposentar e é isso, só da entrada. Não é assim mais. Por conta da reforma, por conta das mudanças da legislação, por conta das regras de transição, hoje a gente tem que fazer um estudo para ele, um estudo conclusivo, dizer qual o objetivo é, qual o melhor benefício para mim. E aqui vai demandar cálculo, por isso que eu falo que se misturam, mas o planejamento não é cálculo, é você fazer um estudo, é você recuperar o passado desse cliente, o passado previdenciário, através das contribuições, das carteiras, o que ele fez, qual foi a atividade dele, se ele teve rural, se ele teve urbano, você olhar, trazer isso para o presente, fazer uma análise do que chegou no INSS, o que tem no INSS e ter uma visão do futuro desse cliente, vislumbrar esse futuro e apresentar para ele através de um parecer. Isso é a diferença de cálculo e planejamento. O cálculo é um matemático. Você sabendo, você realmente consegue usar planilha Excel, consegue fazer na própria mão. O pessoal traz essas coisas aqui na internet, parece que descobriu a roda. Mas hoje a gente tem planilha que você joga a informação lá e a planilha sai prontinha para você. O que eu falo, não deixa de ter oportunidade de compreender aquilo ali, de aprender, porque você vai ter uma crítica sobre aquilo que estão te entregando, tá? Agora, você precisa saber as fórmulas mirabolantes? Não! Esses dias mesmo, numa mão na massa do meu curso, eu ensinei, interpretando a emenda constitucional, as regras de transição, escritas lá bonitinha, todas as regras. Eu apresento uma planilha para você e você vai saber identificar se é a regra de 50%, se é a regra de 100%. Por quê? Porque você não está só fazendo cálculo, você também aprende a pensar. E é isso que distingue um bom profissional na área prática previdenciária, que eu tenho certeza que vai aprender. Eu trouxe uma frase aqui que eu falo assim, se você não... Como dizer o direito do seu cliente se você não sabe mensurar? E ele vai perguntar para você como, quando e quanto eu vou receber. Porque hoje ele acredita fielmente no simulado do INSS. Né? Ele acredita que ele não precisa nem de você, mas você aprendendo a dar valor ao seu trabalho, ao valor da consultoria que você faz, do planejamento que você faz, que é uma advocacia preventiva, você dá essas respostas e traz segurança para o seu cliente, e ele aprende a te respeitar e querer o seu trabalho. O planejamento previdenciário, você vai analisar toda a vida contributiva, tá? A Thaís está fazendo um comentário aqui, deixa eu ver. Eu tenho um planejamento para fazer, mas estou insegura. O cliente tem 57 anos, extrato informando apenas 6 e alguns meses de contribuição. Então, tudo que você está me trazendo, inclusive o CNIS, tem vários indicadores, a Thaís está falando aqui, são oportunidades. Não lê problemas, Thaís, lê oportunidades. Por quê? Se o seu cliente tem 57 anos, só aparece no CNIS dele 6 anos, você vai ter que resolver os problemas desse CNIS, vai ter que buscar através de uma entrevista todo o histórico contributivo desse cliente, se de fato ele tem alguma coisa que se perdeu no caminho, se ele tem um exército rural
processo trabalhista, uma série de coisas que você pode buscar e trazer para o seu cliente e resolver a vida dele, ou então minimizar os problemas. Por quê? Porque ainda que você, Thaís, não chegue na conclusão dos 180 meses de carência, né, os 15 anos de carência, mas pelo menos você vai encurtar esse tempo que ele vai ter que contribuir. E isso você já agregou aí patrimônio na vida dele. Você quer saber como? Ó, se você consegue aí recuperar 3 anos para o seu cliente, tá? Ó, 3 anos para o seu cliente, vamos supor que ele contribui aí 11%, né? Que é a grande maioria, que é R$ 145,20. Você vai multiplicar isso por 3 anos, ele vai deixar de pagar R$ 5.227. Se você consegue, através de um planejamento previdenciário, identificar os problemas que você levantou, identificar as situações que precisam resolver e agregar esse tempo no patrimônio. Pode ser que falte alguma coisa, mas você precisa mensurar o benefício que você trouxe. Isso eu não estou falando nem de requerimento, nem na via administrativa, muito menos na judicial. Então, se você faz isso, você agrega valor no patrimônio do seu cliente. Então, assim, não tire os cabelos, pega esse planejamento, olhe dessa forma, recupere a vida contributiva do seu cliente lá de trás, traga para o presente, veja o que tem no CNIS e vislumbre o futuro dele, garantindo um benefício mais rápido, o melhor benefício, porque esse é o objetivo do estudo conclusivo do planejamento previdenciário. Não é só fazer cálculo, tá? Eu fiz até um paralelo aqui, planejamento previdenciário simulador do INSS, ó. Planejamento previdenciário, a palavra já diz, é plano, estou me planejando a vida do meu cliente. Você identifica os direitos, analisa os documentos, o CNIS, gente, são 80 milhões de pessoas, de CNIS com problema, que precisa ser resolvido. O PPP eletrônico, que é exigido agora, né, a partir desse ano, as empresas estão fazendo de qualquer jeito, porque acham que não precisa ter cuidado, que agora é eletrônico, tá? E estão tirando toda a parte de agente nocivo. Então você vai ter que resolver isso. Buscar corrigir esses erros antecipadamente. Isso é planejar. Isso é se organizar. Essa é a advocacia consultiva, administrativa de êxito, mas de êxito do benefício concedido. E não de se chegar no final, se ganhar, eu ganho também. Não, é aquilo que você planeja e faz antes. E se você faz antes e agrega patrimônio, você está antecipando a vida, a aposentadoria, um benefício do seu cliente, tá? Agora, o simulador do INSS, ó, é gerado automaticamente, não leva em consideração os documentos, é tudo com base no CNIS e do jeito que o CNIS estiver. Se tiver com erro, com duplicidade, sem data de rescisão, concomitância com RPPS, uma série de situações que ele não vai levar em consideração. É por isso que tem muita gente aí batendo cabeça, que está com tempo de contribuição no simulado, mas na hora que pede o benefício é negativa na certa, tá bom? Então, tem alguma dúvida quanto a cálculo, gente? Tem alguma dúvida quanto a planejamento previdenciário? Cálculo? Sabe fazer continha de mais, de menos, de dividir? Se sabe fazer, ótimo. Você já sabe fazer o cálculo, tá? Esse simulador nem deve ser considerado. Você pode até ter uma referência, Diana. Uma referência assim, o que tá errado nele? E aí você parte para o seu estudo, tá? Para a sua análise. Tem muita gente que fica, me dá um modelo de planejamento. O modelo de planejamento ele é pessoal, ele é do seu cliente, na condição dele. Você pode até usar um formato para ter uma base. É que eu desenvolvi o meu, tá? E os meus alunos têm. Mas você faça o seu, na sua visão, na sua análise, tá? 141 milhões de pessoas estão na fase adulta e foram atropeladas pela reforma da Previdência e não sabem nem que foram atropeladas, e elas precisam fazer planejamento previdenciário. Muita coisa pode ser antecipada e resolvida através do planejamento previdenciário. E não é modinha não, viu, gente? Esse trabalho ele é feito muito antes. Eu tenho 12 anos, mais de 12 anos de advocacia previdenciária, tá? Comecei a fazer, aprendendo previdência, fazendo revisão.
Sempre foi feito planejamento, sempre. Só que não tinha esse nome bonito. A gente colocou um nome bonito, porque todo mundo que fazia estudo de revisão de concessão fazia planejamento. Pelo menos deveria, né? Agora, tinha muita gente que era bolada. Vamos chutar 10. Se entrar uma pro gol, ótimo. Hoje não dá para fazer assim, tá? Não faça assim, não. Traga essa expertise pro seu trabalho, pra sua advocacia. Enxergue o planejamento como uma oportunidade. Tem até muito advogado aí deixando a advocacia contenciosa e ficando só na consultiva. Por quê? Porque é 140 milhões de pessoas. E eu sempre falo com os meus alunos também, não é só planejamento para concessão, não. Nós temos 19 milhões de aposentados. Eles precisam fazer revisão do benefício deles para ver se foi concedido de forma correta, se tem revisão da vida toda, se tem revisão de concessão, que é matéria de fato, sem contar os benefícios que pensão por morte cabe revisão, auxílio incapacidade cabe revisão, todos os benefícios, gente, cabe revisão. E você pode fazer planejamento revisional também do segurado. Era a época que a gente analisava 2, 3 processos que o segurado ficava na tentativa e depois a gente fazia um requerimento, eles nos procuravam, a gente tinha que analisar 4, 5 processos administrativos e falar que não tinha revisão. Hoje não dá mais para fazer isso, não. Hoje essa advocacia ela tem que ser valorizada. E se você não está valorizando a sua, tá na hora de você começar. Não fique analisando documento por cliente no final te dar um troféu joinha, tá? Você precisa pagar suas contas, você precisa realizar seus sonhos, você precisa realizar os sonhos dos seus filhos, os seus planejamentos, investir na sua advocacia, nos seus cursos, nos seus congressos. A gente precisa estar uma vez por ano em congresso. A gente tem que ter ferramenta de trabalho no nosso escritório, no nosso atendimento, ainda que você não tenha escritório, tá? E vamos para a terceira e última pergunta, porque daqui a pouco eu tô entrando em aula com meus alunos. Preciso de um investimento muito alto para começar na área previdenciária? E aí, vocês precisam? Gente, foi época, tá? Peguei uma caneta aqui, ó. Essa caneta aqui, ó, olha o que tá escrito nela, tá? É porque tá invertida, né? Isso aqui foi uma empresa que eu trabalhei 19 anos aqui. E quando eu trabalhei nessa empresa, a visão que eu tinha era, eu só vou sair daqui quando eu tiver uma sala chique, tá? Com móveis chiques, porque aí eu vou ser advogada. E isso remota aí alguns anos atrás, tá? Eu não consegui a sala chique de cara, não. Eu atendi lá na sala da OAB, na abençoada OAB, meus primeiros 4 clientes aí, quando eu decidi ser advogada solo, né? Eu trabalhava no escritório, quem quiser depois saber um pouquinho de mim, pode ir lá no meu Instagram e me conhecer. Mas aí quando eu decidi ser advogada solo, antes de eu montar a sala com as minhas colegas, eu atendi na OAB. Eu fechei 4 contratos de revisão. Imagina! E aquilo ali, minha ficha caiu na hora. Fiz, gente, eu achava que para eu poder fechar com o cliente, eu tenho que ter uma sala bonita. Eu venho e fechei 4 processos de revisionais com cliente na sala da OAB. O tempo passou e as coisas melhoraram, sim. Que além da sala da OAB, nós advogados podemos atender com muita integridade e dignidade, com hora marcada, podendo usar impressora, podendo usar computador, o nosso cliente lá. Então o investimento nisso é zero. Você tem que investir na hora que você vai pagar a sua carteira da OAB, a sua anuidade, mas em estrutura não tem. Outra coisa que hoje nós temos coworking. Não sei se vocês usam, eu tenho uma aluna que tá voando aí, tá? Ela paga um valor para essa sala, tem secretária, recepcionista que atende, tem hora marcada, você imprime, tem a sua sala, você atende o seu cliente. E o seu cliente não vai perguntar lá se aquela sala é sua ou não é sua, se ele vai no horário, ele é atendido, sai satisfeito e assina contrato. Então, qual o investimento nisso? Ela me falou, acho que é 30, 40 reais a hora. Uma hora é mais que suficiente para você atender seu cliente. Então,
Quer investir muito alto? Eu falo para você, você tem essa preocupação? Não precisa ter. Hoje você tem um computador, tem internet, tem um celular, você consegue atender seu cliente via Meeting, via Zoom, via WhatsApp, do jeito que você quiser, tá? Tem muita gente aí fazendo esse atendimento em vários lugares do Brasil, porque na Previdência você não precisa ser territorial, você pode abranger outros lugares. E hoje eu tenho processo distribuído TRF4, TRF3, TRF2. Hoje mesmo fiz uma revisão da vida toda distribuído por TRF4. Então assim, não veja problema onde não tem. Se você tá aí começando, quer aprender a prática, não gaste seu dinheiro. Hoje a gente precisa fazer plano de negócio, sabe por quê? Você vai investir o quê? Sei lá, alugar uma sala, pensa aí, alugar uma sala, internet, comprar móvel, vamos pôr aí 30 mil que você investiu, 20 mil que você investiu. O tempo que você vai levar para recuperar isso pode ser que você desanime. Então, comece a ganhar seus honorários da forma consultiva, administrativa que a gente ensina aqui, fazendo o seu planejamento previdenciário, os seus requerimentos, corrigindo documentação, dando orientação para o seu cliente, fazendo requerimentos também na via administrativa, fazendo seus recursos, solicitação de revisão também você pode fazer na via administrativa. E aí depois que você tiver uma estrutura, aí você pensa se ainda é necessário ter o seu escritório. Tá vendo? A Diana falou, atende na cafeteria e na OAB. O dinheiro usa para comprar os cursos e livros. Parabéns, Diana. Faço uso do Meet para falar com os meus clientes. Parabéns, Luiz. É isso aí, gente, tá vendo? É isso aí. E você fecha contrato, cliente, ele não tá preocupado com essa situação, ele quer que você resolva o problema deles. Então, se você fizer um bom atendimento, ouvindo a dor do seu cliente e dando a resposta que ele busca, você fecha contrato. Eu já fechei contrato até em beira num clube conversando com um colega. Que falaram que era para ele parar de contribuir e eu falei, você tá maluco, pode voltar a contribuir. Eu consegui aposentar esse colega e proteger ele e a família dele. Então, não tem essa preocupação da sala chiquérrima. Se é o seu sonho, coloca como meta, mas trabalhe para alcançar isso. Não antecipe as coisas, não atropele as coisas, porque senão você vai ficar com contas, frustrado e achando que a advocacia tá falida e não tem dinheiro, enquanto tem muita gente ganhando dinheiro e inclusive fechando o escritório porque vê que o espaço físico está só tomando dinheiro dele.